Bom, pessoal, nós vamos começar a discutir nessa aula um pouco sobre a elipse. Nós já começamos a conversar na aula passada, no vídeo passado, sobre a circunferência, como uma curva cônica, quando você tem um plano paralelo a um cone, isso considerando esse cone ao longo do eixo Z e o plano paralelo ao plano XY. Você tem exatamente o corte de uma circunferência, como eu mostrei no vídeo passado. Se você inclina esse mesmo plano um pouco para cima ou para baixo, essa curva gerada ela deixa de ser uma circunferência pelo próprio formato do cone. E essa curva gerada ela passa a ser uma elipse. No que passa a ser uma elipse, a gente tem outras propriedades que não as mesmas propriedades da circunferência. E a gente vai ver a definição dessa curva hoje, e algumas como é que a gente gera a equação geral, a equação reduzida da elipse, né? E assim, como a gente está na disciplina de álgebra vetorial e geometria analítica, a gente vai trabalhar nessa dualidade da representação gráfica, da elipse, e também na representação algébrica. Então a gente vai mostrar como é que a gente relaciona essas duas coisas. Como é que o lugar geométrico de pontos, a elipse, que também é um lugar geométrico de pontos, ele pode ser compreendido através da álgebra e vice-versa. Então, um primeiro ponto que a gente tem para discutir hoje, que é a definição da elipse. Então, a gente chama de elipse o conjunto de pontos do plano, pontos quaisquer, P igual a xy, do plano cartesiano, tais que a soma das distâncias de P a dois pontos fixos, F1 e F2, que são chamados de focos da elipse. Então, assim, a elipse é a curva gerada a partir da rotação desses dois ou desse ponto P, por meio desses segmentos que vocês estão vendo aqui. Então, a gente tem aqui esse segmento que vai do ponto P a F1, do ponto P a F2, e quando a gente vai movendo o ponto P, a descrição, claro, você vai alterando aqui esses segmentos, o comprimento deles, e essa descrição aqui ela vai gerar exatamente essa curva que a gente chama de elipse. Então, esses pontos aqui, F1 e F2, que são internos à curva, certo? Eles são chamados de focos, Então, os focos da elipse são esses pontos F1 e F2, São dois focos. E a distância entre esses dois focos, ou seja, essa medida, o comprimento desse segmento que vai daqui para cá, é chamado de distância focal, certo? Distância focal, e será indicada por 2c. Então, a distância focal é duas vezes esse comprimento. Por que 2c? Porque a distância entre os focos ela passa necessariamente pelo centro da elipse. E aí a gente vai chamar de 2c, porque a gente chama esse comprimento daqui para cá de c e esse comprimento daqui para cá também de c. Então, duas vezes o tamanho de c. E a gente chama de centro da elipse o ponto médio entre os focos. Então, por isso que é 2c aqui. Porque o ponto médio entre os focos F1 e F2, esse ponto aqui, é chamado de centro da elipse. Nessa imagem, a gente está vendo que esse centro da elipse ele está exatamente na origem, mas não necessariamente em todos os casos isso vai acontecer, certo? Isso é um dos casos. A gente vai ver hoje alguns casos em que isso acontece, e esse é um caso específico em que o centro da elipse coincide com a origem e é igual a 0, 0, esse ponto médio entre os focos. Ok. Então, a gente vai considerar, além dessa questão
dos focos, né? A elipse ela tem outros elementos que diferem um pouco dos elementos da circunferência, como eu falei inicialmente, né? Essa definição, essa primeiro elemento da elipse, que é o que gera ela para nós, né, que são os focos, eles são elementos extremamente importantes para a gente definir, por exemplo, o gráfico de uma elipse. Bom, então vamos ver aqui só mais um elemento, mais alguns elementos importantes que circundam a elipse, certo? A elipse ela tem dois eixos, né? O eixo maior, que a gente pode chamar de eixo focal, né? E aí esse eixo ele é o segmento interno à elipse que contém os focos. Então o eixo focal ele vai daqui, né, para cá. É esse eixo maior aqui, ó. Vai de A1 a A2, certo? Ele contém os focos nele. Nesse caso, mais uma vez, considerando uma elipse com um centro na origem, certo? E o eixo menor, ou eixo transverso, que é esse eixo aqui, que também é interno à elipse e passa pelo centro e é perpendicular ao eixo focal, né? Forma um ângulo de 90. É isso aqui que vai de B1 a B2. Então a gente tem como elementos da elipse, certo? A gente tem o centro da elipse, que é esse ponto aqui, né? Que é o ponto médio entre os focos F1 e F2. A gente tem os focos da elipse, né? F1 e F2, que são esses pontos internos que geram a elipse por meio da distância entre F1 e P e F2 e P. E a gente tem o eixo maior ou eixo focal, que é esse A1, A2, e o eixo menor ou eixo transverso, que é esse B1, B2. A gente está vendo inicialmente aqui essa situação em que esse eixo maior está ao longo do eixo X. Mas a gente vai ver mais adiante que isso pode ocorrer também ao longo do eixo Y, né? São casos em que a gente tem essa questão do eixo focal ao longo do eixo Y. A gente tem outro elemento importante que são os raios focais, né? Os raios focais. O que são os raios focais? Os raios focais são a distância que vai de P até de F1 até P, né? PF1 e PF2. São chamados de raios focais. Quando a gente faz vai construir a elipse, né? Esse raio focal aqui, né? Ele vai sendo alterado à medida que você move o ponto P, certo? Então a gente vai ver também uma construção, dessa elipse por meio dessa questão dos focos, né, do eixo focal. A gente tem outro dos raios focais, desculpa. A gente tem outro ponto que são os vértices, né, da elipse, que são os pontos que circundam a elipse aqui, A1, A2 e B1 e B2, né? Esses vértices determinam exatamente, né, o eixo maior e o eixo menor da elipse, né? Aqui A1, A2 o eixo maior, B1, B2 o eixo menor. Então, esses raios focais, eles ligam sempre qualquer ponto P da elipse, né? Qualquer ponto P da elipse aos focos F1 e F2. Ou seja, se você pegar outro ponto aqui, que eu vou chamar aqui de P', né, e for ligar aqui ao foco F1, você consegue fazer essa conexão, né? P duas linhas
né? Você também pode pegar aqui outro segmento, então P, 3 linhas e assim por diante, né? Então você pode ter vários segmentos nessa imagem. Bom, a distância focal, que é a distância que vai de F1 a F2, que a gente chama de 2C, como eu falei lá no início, né? É essa distância que vai entre um foco e o outro. E a equação da elipse, ela vai gerar a equação da elipse de focos F1 e F2, cuja soma dos raios focais é igual a 2A, porque a gente já viu aqui que a distância focal é 2C, e a soma dos raios, né, focais dessa distância de F1 a F2, ou de P1 a F2, P a F1 e P a F2, desculpe, vai ser chamada de raios focais e equivale a 2A, né? Então a gente tem já dois elementos aqui, 2A, né, os raios focais. A gente tem aqui o 2C, que é a distância focal. E qual é a diferença? O raio focal ele vai de um ponto qualquer da elipse até os focos. A distância focal é a distância entre os focos, né? Então são elementos distintos. Um ponto que vale a pena a gente discutir aqui, né? Ainda falando, aqui a gente não tem espaço, mas aqui a gente tem, né? É a questão da distância entre os raios focais, que eu acabei de falar, que vale 2A, né? Ela vai ser sempre maior ou igual a 2C. Ou a mesma coisa, 2C vai ser sempre menor ou igual que 2A. E pela desigualdade triangular, a gente pode afirmar nesse caso que C vai ser sempre menor ou igual que A, né? Então, neste caso, o que é que a gente está dizendo aqui? A gente está dizendo que a distância focal, 2C, vai ser sempre menor ou igual que o comprimento do raio focal, né? A distância entre os raios focais. Né? Então a gente está sempre afirmando isso, né? Pela desigualdade triangular a gente pode afirmar, né? Como 2 é positivo, então isso implica que C vai ser sempre menor ou igual que A, né? Isso é meio óbvio, porque você tem aqui a distância focal, que é indicada por 2C, ela determina essa distância aqui, esse comprimento. E quem é a distância determinada por 2A? É esse comprimento aqui, ó, maior. Então, o C vai ser sempre menor ou igual que A, né? Logo, 2C, que é esse comprimento, vai ser sempre menor ou igual que 2A. Ok. A equação geral da elipse, né, ela vai ser determinada por essa equaçãozinha aqui. Então, a norma do ponto do vetor determinado, né, de P a F1, mais a norma do vetor determinado de P a F2 igual a 2A, que é a distância entre os raios focais, né? E aí a gente vai mostrar como é que a gente chega na equação da elipse por meio dessa expressãozinha. Então vamos lá, começar a fazer algumas operações. A gente sabe que a gente afirmou lá no slide anterior que essa norma aqui mais essa norma aqui é igual a 2A, certo? Então, a gente primeiro, para achar o que a gente quer, né, que é a equação da elipse, a gente vai dar nome às coisas. Né? Então, aqui a gente ainda não deu nome a P, a F, nem a ninguém. Então, a gente tomando a elipse com centro na origem e foco sobre o eixo X, certo? Ou seja, os focos estão ao longo do eixo X, né? Ela está nesse formato aqui anterior, os focos ao longo do eixo X, porque eles podem vir aqui, a gente vai ver um outro caso, né? Nesse caso aqui, a gente vai dizer que o ponto P é um ponto qualquer da elipse, como a gente já vem dizendo, né? X, Y. F1, eu vou dizer como a distância, a gente tem os focos ao longo do eixo X, né? E a gente viu que essa distância focal
ela equivale a 2c, né? Então esse comprimento aqui equivale a 2 vezes o valor de c. Eu vou dizer que os focos eles vão ser F1, C e 0 e F2 menos C e 0. Mas por que, professor, no X e não no Y? Porque lembra que eu disse que o centro da elipse vai ser o ponto médio entre os focos? Se você parar para pensar, né, o centro nesse caso que é o 0, 0, quem vai ser o ponto médio? C menos C sobre 2 e 0 mais 0 sobre 2. Então o centro é a nossa origem. É o 0, 0. E a gente já sabe que essa distância ela vale 2c. Então quer dizer que de F1 até a origem é c, da origem até F2 é c. Então 2c. Então por isso que eu estou afirmando isso daqui. Deixa eu só apagar essa informação aqui para a gente ficar com espaço. E com essas informações a gente vai dar nome agora aos nossos vetores. Né? A gente vai montar nossos vetores, né? Que a gente precisa aqui. Ó. Então, vou pegar aqui, determinar primeiro o vetor. Quem é PF1? Né? O vetor PF1 vai ser F1 menos, ou P menos F1. Né? Desculpa, contrário. A gente pega sempre o contrário. Então, vai ser x mais c, aqui, e y, e pf2, x x mais c aqui, e y, e aqui x menos c. X menos c. Só que aqui ele está falando em norma. Então, se eu pegar a norma disso daqui, né, a norma de PF1, vai ser a raiz quadrada de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. E a norma de PF2 vai ser a raiz quadrada de x mais c ao quadrado. Opa, aqui. Só não escrever errado. Esse quadrado é externo. Mais y ao quadrado. Então, a soma dessas duas coisas aqui tem que dar igual a 2a, né? Então, é isso que diz lá a nossa expressão aqui em cima. Que a partir daqui a gente consegue chegar na equação da elipse, que é o que eu quero. Então, finalmente, a gente fica com a raiz quadrada de x menos c ao quadrado, mais y ao quadrado, mais a raiz quadrada de x mais c ao quadrado, mais y ao quadrado, igual a 2a. Bom, eu preciso, quando a gente tem uma situação em que a gente tem radical envolvido, né, uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer é tentar eliminar o radical. Né? E nesse caso, para a gente eliminar o radical, como é que a gente faz? A gente eleva isso daqui ao quadrado, certo? Mas aí a gente tem a segurança de elevar ao quadrado para não ser negativo, porque ambos os membros, ambos os componentes dentro do radical, eles são elevados ao quadrado. Então não tem risco de eu eliminar alguém negativo. Né? Tem que pensar nisso também. Então vou elevar esses membros aqui da equação ao quadrado. Né? Primeiro, na verdade, vou isolar um deles para depois elevá-los ao quadrado. Certo? Então, só passando aqui a expressão, eu vou fazer agora a raiz quadrada ainda de x mais c
ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2a, que já tinha do outro lado, menos a raiz quadrada de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Só fiz passar essa expressão aqui para o lado de cá. Agora sim eu vou elevar essas duas expressões aqui ao quadrado, aqui e aqui também ao quadrado, para poder eliminar o radical. Eu não posso elevar apenas o radical, se esse membro fica de fora e aí a gente gera uma desigualdade aqui, na verdade, uma diferença entre esses dois membros. Então agora eu vou ficar com o seguinte, né? Elevando isso aqui ao quadrado, eliminando o radical, eu vou ficar com x ao quadrado, que eu tô, é essa parte aqui de dentro, mais 2cx mais y mais c ao quadrado mais y ao quadrado. Então tudo que estava aqui fora eu desenvolvi e está sem um radical já. Aqui eu vou ficar com o quadrado da diferença de dois termos. Então eu vou ficar com 4a ao quadrado, que é o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro, que vai ser 4a, vezes o segundo. Então vai ser 4a vezes tudo isso aqui, x menos c ao quadrado, mais y ao quadrado, mais o quadrado do segundo membro, que agora sim, eu elevando esse membro ao quadrado, né, que é o quadrado do segundo, eu vou eliminar tudo que está aqui dentro. Então, eu vou ficar com x ao quadrado, que é esse termo aqui, menos 2cx, mais c ao quadrado, mais y ao quadrado, certo? Então, fiquei com esses termos aqui. Aqui eu já posso de cara... Opa, apertei no lugar errado aqui. Apertei alguma coisa aqui. Espera aí, pessoal. Okay. Bom, então agora o que é que eu vou fazer? Eu vou eliminar os termos que eu posso eliminar, né? Então eu vou pegar aqui esses termos que eu já posso eliminar, né? Porque eu tenho aqui x ao quadrado positivo com positivo, eu posso eliminar, porque quando passar para cá vai ficar negativo. Aqui, né? Aqui eu não posso, porque esse é positivo e esse é negativo. Se eu passar para cá, vai ficar positivo. Então, ok. Aqui positivo e positivo, elimina, positivo e positivo, elimina. Então, eu vou ficar com esses aqui eliminados. O restante eu vou manter, porque eu não posso, né? Segundo a expressão. Então, eu vou continuar aqui a nossa pequena operação. Então, eu vou ficar com quem aqui? Passando esse 2cx para cá, eu vou ficar com 4cx, né? E aí, menos 4a ao quadrado, que é esse cara aqui. Isso vai ser igual a menos 4a raiz quadrada de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Ok. Daqui, o que é que eu vou fazer agora? Vou colocar, né, preciso dividir todo mundo por 4, porque aí quando eu divido todo mundo por 4, eu já elimino um termo que eu tenho semelhante. Dividindo todo mundo por 4, eu vou ficar com cx menos a ao quadrado igual a menos a raiz quadrada de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Então, o que eu puder eliminar, eu vou fazer, para simplificar isso aqui. Agora, novamente, eu tenho uma situação com radical, então eu posso elevar isso daqui ao quadrado e elevar isso daqui ao quadrado, porque agora vai me ajudar, porque eu tenho um produto. No que eu tenho um produto, por propriedade de potência, essa potência vai se distribuir entre esse membro e esse, né? Então eu vou ficar aqui agora com cx ao quadrado, quadrado do primeiro, c quadrado, x quadrado, menos duas vezes o primeiro, que é 2cx, vezes o segundo, então eu vou ficar 2cx
a ao quadrado, mais a elevado à quarta, né? Porque aqui eu já tenho o quadrado. Isso vai ser igual a menos, né? Aí era menos, vai ficar mais agora a ao quadrado, que multiplica tudo isso fora da raiz. Então, tudo isso fora da raiz é x ao quadrado, menos 2cx, mais c ao quadrado, mais y ao quadrado. Agora, o que é que eu preciso fazer? Mais uma vez, eliminar os semelhantes, certo? Se eu multiplicar esse a ao quadrado por esse cara aqui, essa expressão vai igualar-se a essa, certo? Mas eu vou fazer aqui para não pular etapas. Então, c ao quadrado, x ao quadrado, menos 2c, menos 2cx ao quadrado, mais a à quarta. Isso vai ficar igual a ao quadrado, x ao quadrado, menos 2cx a ao quadrado, mais a ao quadrado, c ao quadrado, mais a ao quadrado, y ao quadrado. Eu tenho expressões semelhantes aqui e aqui, então vou eliminar já de cara, certo? Mais uma vez vou olhar se eu tenho mais alguma. Não tenho, então vou ficar com a seguinte expressão: a à quarta menos c a ao quadrado, c ao quadrado, porque eu estou fazendo isso, juntando termos semelhantes, né? Isso igual a ao quadrado x ao quadrado menos c quadrado x quadrado mais a ao quadrado y ao quadrado. Só fiz manipulações aqui, né? Passei, ó, tem o cx ao quadrado, passei para lá negativo. Aqui, passei aqui o c e o a ao quadrado para o lado de cá, estava positivo, negativo. Só fiz trocar de lugar. E agora eu vou colocar em evidência, certo? O a ao quadrado em um dos membros e o x ao quadrado no outro. Então, eu vou ficar aqui com a ao quadrado menos c ao quadrado, que multiplica a ao quadrado. A ao quadrado vezes a, vai dar a ao quarta, c ao quadrado, certo? Igual a ao quadrado menos c ao quadrado, que multiplica x ao quadrado, né? Termos semelhantes aqui e aqui, mais a ao quadrado y ao quadrado. Ok, cheguei na expressão que agora eu não posso fazer muita coisa. Então agora eu vou pegar o que eu conheço para gente chegar na equação da elipse, certo? Estamos chegando lá. Então peguei e cheguei nessa expressão aqui. Ok? Que eu vou até copiar ela para lá e vou chamar ela de 1 aqui, certo? Expressão 1. Equação 1. Dessa equação 1, o que é que eu vou fazer com ela? Eu vou fazer o seguinte, vou copiar ela aqui de novo, certo? Para a gente não perder-se. Então, a nossa expressão 1 é igual a ao quadrado menos c ao quadrado, que multiplica a ao quadrado. Isso é igual a ao quadrado menos c ao quadrado, que multiplica x ao quadrado, mais a ao quadrado y ao quadrado. Essa é a nossa expressão 1. Está lá do outro lado. Então, com isso aqui, o que é que eu vou concluir? Vou usar o que eu sei, né? Eu sei já, lá do começo, que eu disse que a distância focal e a distância dos raios focais, né, a soma dos raios focais e a distância focal, né, elas tinham uma relação entre si, né? Então, a distância focal, que é 2c, ela é menor ou igual que a soma dos raios focais, que é 2a. Isso, lá atrás, eu disse que, por desigualdade triangular, c era menor do que a. Se c é menor ou igual que a, né, então a é maior do que c, obviamente, e isso, obviamente, é maior do que zero. A gente está falando de comprimento, então positivo, certo? Isso é uma coisa que a gente tem como afirmação.
Se A é maior do que C, que é maior do que zero, então esse termo A quadrado é maior do que esse aqui, né? E quando a gente subtrai alguma coisa maior de outra menor, a gente fica caindo em alguma coisa positiva. Logo, A ao quadrado menos C ao quadrado também é positivo, né? Porque esse é maior que esse, ó. A é maior do que C, e quando eu tiro algo de um número maior por um número menor, ele continua positivo. Por exemplo, 7 é maior do que 5. Se eu faço 7 ao quadrado, vai continuar sendo maior do que 5 ao quadrado. E, obviamente, 7 ao quadrado menos 5 ao quadrado é maior do que zero, né? Porque 49 menos 25 é maior do que zero. Então, é isso que essa expressão quer dizer, né? Eu pego um número ao quadrado e outro ao quadrado e vou chegar ainda no número positivo. Então, sabendo que isso daqui é positivo, isso me garante que existe um número b real, certo? Tal que o b ao quadrado pode ser escrito como uma soma, como a ao quadrado menos c ao quadrado. Isso. Porque eu disse aqui que esse aqui é positivo. Então existe um número que pode ser escrito como essa expressão aqui, certo? E esse número sendo positivo, existe qualquer número real que eu possa elevar ele ao quadrado e encontrar essa expressão aqui, certo? Isso me garante, claro, que b ao quadrado mais c ao quadrado é igual a a ao quadrado e vice-versa, né? Então a gente pode considerar esta relação aqui. Ah, professor, como é que eu posso garantir a existência desse b? É óbvio, e existe. A gente pode pegar o mesmo exemplo da situação anterior ou outro tipo de exemplo. Se eu pegar 25 e 16, por exemplo, né, ou 36, um quadrado perfeito. Mas você pode pegar um que não seja quadrado perfeito também. Né, e você fazer aqui 25 ao quadrado menos 16 ou 25 ao quadrado, 5, certo? O 5 ao quadrado que é 25 e o 4 ao quadrado que é 16, né? 5 é maior do que 4, assim como a gente afirmou que A é maior do que C. Então 5 ao quadrado menos 4 ao quadrado continua sendo positivo, né? Então aqui a gente vai ter que 9 realmente é positivo e eu posso, e 9 é igual a 25 menos 16, certo? Que indica que 3 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado menos 4 ao quadrado. Então eu posso, né, isso ser, e essa expressão ela é válida, né? Então eu posso usá-la aqui no nosso caso. Então isso me garante a existência desse b, né? Então se b pode ser igualado a essa expressão que a gente achou aqui, né, vamos usá-lo para montar a nossa equação da elipse. Então eu achei aqui uma equivalência, uma igualdade, certo? Então, substituindo o valor de b na equação 1, a gente tem o seguinte: a gente vai ficar com a seguinte situação. Onde tiver a menos c quadrado, eu vou colocar b. Então, eu vou ficar com b ao quadrado, né, vezes a ao quadrado. Isso é igual a b ao quadrado vezes x ao quadrado, mais a ao quadrado e y ao quadrado. Agora eu vou dividir todo mundo por b ao quadrado, a ao quadrado. Quando eu fizer isso, eu vou ficar com x ao quadrado sobre a ao quadrado, mais y ao quadrado sobre b ao quadrado, que é igual a 1. E essa é a equação reduzida da elipse, certo? Então essa é a nossa equação reduzida da elipse.
ok? Ok, fizemos uma conta enorme para chegar nessa equação. Então, essa equação, ela representa essa imagenzinha que a gente viu lá no começo. Então, essa imagem aqui, né, dessa curva no plano, ela é denotada algebricamente por essa expressãozinha que a gente achou aqui, né? Então, a partir dessa equação, a gente pode obter os pontos de interseção da elipse, né, com os seus eixos focal e transverso. Como assim? Né? Porque eu sei que os focos F1, né, nesse caso, vai ser 6, 0, como a gente tomou, F2 menos C e 0, porque sempre positivo e negativo. Ó. Lembra, olhando lá para a elipse, a gente sempre tem, ó, aqui F1 aqui do lado positivo, nesse caso, certo? Especificamente. Aqui F2 aqui no lado negativo, então aqui essa coordenada C0 menos C0, certo? Assim como aqui vai ser menos B0, B e 0. E aqui A e 0, e aqui, desculpa, aqui é 0B, porque está ao longo de Y, né? E 0 menos B. E aqui menos A e 0. Mas vamos lá para usar o que a gente está. Então, o foco F2, a curva, né? A curva, o eixo maior A1 igual a e 0 quando for ao longo do eixo X, A2 igual a menos A e 0, B1 igual a 0B, porque ele é ao longo do Y nesse caso, e B2 igual a 0 e menos B. Isso tudo porque a gente tem a elipse centrada na origem. Quando ela não está, né, a gente vai transladar, então a gente tem que somar essas coordenadas ao centro da elipse para poder deslocar a elipse de forma proporcional. A gente tem ainda um número chamado excentricidade. Excentricidade da elipse. O que a excentricidade vai determinar? Como se ela determinasse o achatamento da nossa elipse, certo? A mesma coisa são os focos. Os focos ele tem esse papel também, né? E essa excentricidade, que é chamada de E, que é um númerozinho C sobre A, vai ser sempre um número menor que 1, porque C é menor do que A, certo? Então, nesse caso aqui, a excentricidade é sempre esse valor C sobre A, ok? Nesse caso aqui, a gente tem que F1, esse cara aqui é igual a 2C, a norma de FF1, a norma A1, A2 é igual a 2A, e a norma B1, B2 é igual a 2B. Certo? Então a gente tem essas três relações a partir do que a gente mostrou anteriormente. Bom, fica sempre mais fácil da gente identificar essas situações nos exemplos. A gente vai ver daqui a pouco alguns exemplos que vão ajudar a gente a entender melhor, certo? Nesse caso aqui, a gente tem o seguinte, né? A gente tem uma elipse, que é o segundo caso que eu falei, com o centro na origem ainda, e os focos sobre o eixo Y, né? Então agora, quando é que a elipse tem os focos sobre o eixo Y? Quando o número maior, né, estiver abaixo do Y, né? Então sempre esse A aqui, ele é maior do que B, certo? Então o A sendo maior que B e o A estando abaixo do Y pela equação, você já pode concluir que a elipse vai ser ao longo do eixo Y, ok? Então isso tem que ficar bem claro para vocês, é a diferença. E aí quando a gente muda, né, a posição da elipse, a gente vai mudar, obviamente, a posição da distância
focal, né, dessa distância focal aqui, ó, porque vai ser ao longo de y, e também o eixo maior vai ser ao longo do y. Então A1 agora vai ser 0A e A2 vai ser 0 menos A. Assim como B1, neste caso, vai ser B e 0, e B2 vai ser 0 menos B e 0, certo? Então a gente tem essas mudanças. E aí a gente vai ver nos exemplos melhor como é que fica a situação. E sim, sem falar nos focos, né? Como a gente já tem aqui. Os focos F1 e F2 também mudam, porque aí os focos ao longo do Y, o foco F1 vai ser 0C e o foco F2 vai ser 0 e menos C. O terceiro caso é quando a gente tem a elipse com centro fora da origem, certo? Ou seja, agora a nossa elipse ela vai sendo deslocada, né, da origem, né, do 0, 0 enquanto centro, e aí o ponto médio entre os focos, né, dos focos vai mudar, né, porque você está deslocando a sua elipse. E nesse caso, né, como você está mudando o centro, lá na primeira situação que a gente viu aqui, essa equação aqui ela é para elipse com centro na origem. Então, por isso que o y ao quadrado, x ao quadrado, eles não tem ninguém aqui, porque não fazia sentido a gente escrever isso aqui como sendo x ao quadrado, ou x menos 0 ao quadrado, né, mais y menos 0 ao quadrado. Não tem sentido. Então, nesse caso aqui, né, a gente reescreve a equação como x0, y0 ao quadrado, que agora a gente tem um deslocamento na origem da elipse, né? Nesse caso aqui, a gente está tomando uma elipse ao longo do eixo x, e aí como é que a gente faz para saber nesse caso, né? A gente vai pegar, né, olhando para a equação, quando a gente tiver a equação, os números que estão aqui. Vamos supor que eu tenha a seguinte equação: x menos 2 sobre 25 mais y mais 3 sobre 4 igual a 1. Nesse caso aqui, eu já posso dizer que o meu centro vai ser quem? 2 e menos 3. Porque eu tenho aqui, ó, o menos 2, mas na fórmula aqui é menos, então é 2 positivo. E aqui menos y0, então aqui é 3 positivo, então aqui é negativo. Então o centro da elipse ele vai estar centrado em 2 e menos 3. E agora, né, eu vou ter uma mudança nos focos. Aí eu preciso, se o foco F1, né, nesse caso aqui você vai ter que pegar, né, quem vai ser a medida dos seus focos a partir dos dados que você tem. Então vamos lá olhar aqui a partir do que a gente tem nesse exemplo. A partir do que a gente tem nesse exemplo. Se eu tenho, nesse caso, 25 e 4, né, eu sei que aqui é a ao quadrado, que é igual a 25. Daqui eu já consigo tirar que meu A é 5. Né? B ao quadrado é 4. E aqui eu consigo tirar que meu B é 2. E nesse caso aqui, eu tenho a relação B ao quadrado igual ao quadrado menos C ao quadrado, lá daquela fórmula que a gente achou. Então, 4 é igual a 25 menos C ao quadrado. Né? Então, C ao quadrado é igual a 25 menos 4. C ao quadrado é igual a 21, certo? Então, eu tenho que C é igual a raiz de 21. Se C é igual a raiz de 21, os meus focos que seriam, né, anteriormente, ao longo do eixo x, eu sei porque o maior está sobre x. Então, anteriormente, eu teria raiz de 21 e 0. E F2 como sendo menos raiz de 21 e 0. E isso para os focos na origem. Como não está na origem, eu vou só somar ao centro, né? Vou pegar aqui F1, vai ser quem agora? Vou somar raiz de 21 com o valor do centro da elipse. Então, vai ser raiz de 21 mais 2. Então, 2 mais raiz de 21, seria esse tá. Opa, deixa eu pegar aqui esse lado aqui. Então, eu tinha lá que o meu foco
naquele exemplo era raiz de 21 e 0, se fosse na origem, e F2 menos raiz de 21 e 0. Nesse caso aqui, né, F1 vai ser, o centro lá era 2 e menos 3. Então aqui o meu foco agora vai ser 2 mais raiz de 21. E aqui 0 menos 3. Então vai ficar menos 3 aqui. 0 mais menos 3. Né? F2 vai ser quem? 2 menos raiz de 21. E aqui menos 3 mais 0. Então aqui menos 3. Certo? São os focos. Aí o A1 e o A2. O A1 a mesma coisa. Se você tem lá e o seu A aqui atrás, né? Valia 5, B igual a 2. Se fosse na origem, né? O seu A seria 5 e 0. E A1 e A2 seria menos 5 e 0. Como não está na origem, você soma os valores do centro. Então, A1 vai ser igual a 5 mais 2, 7, menos 3, porque é menos 3 mais 0. E A2 vai ser menos 5 mais 2, vai dar menos 3 e menos 3. A mesma coisa para B, né? B1 lá é 2, na origem seria 0 e 2. E B2 seria 0 e menos 2. Então agora vai ficar B1 igual a 0 mais 2, 2. E 2 mais menos 3, 2 menos 3 vai dar menos 1. E aqui B2, 0 mais 2, 2. E menos 2 mais menos 3, menos 5. Então agora você tem os novos valores. Então sempre que for para transladar a sua elipse, você vai tomar como base o centro dela. É o centro que vai determinar para onde é que ela vai ser deslocada, certo? E aí você observa esse comportamento, né, descobrindo primeiro os valores de A e B, né, vai estar aqui na equação, mas pode haver casos em que você não tenha, né? Eu chamo geralmente, né, a gente tem aqui esse y barra x barra para diferenciar, né, os termos, porque aqui eu tenho na origem, então eu vou chamar de F1 barra, F2 barra, os que estão deslocados. Aqui é a mesma coisa, A1 barra, A2 barra, B1 barra, B2 barra, para poder diferenciar, certo? E esses aqui concentram na origem. Bom, vamos ver aqui, por exemplo, como é que ficaria neste caso se a gente fosse ilustrar esse exemplo que a gente acabou de ver aqui, né? Deixa eu só pegar aqui. Bom, a gente pode usar aquele mesmo exemplo, né? A gente viu lá que a elipse ela vai precisar de alguns elementos para existir, né? E aí a gente já viu alguns desses elementos aqui anteriormente, né? Nesse caso aqui a gente está vendo uma elipse com centro fora da origem, né? Eu vou pegar ela com centro na origem e a mesma elipse, certo? 0, 0, e ela deslocada. Então vamos lá. Nesse caso aqui a gente tem a seguinte equação. Se eu fosse fazer aqui no GeoGebra, eu vou só colocar aqui o texto para a gente ter uma ideia de como ficaria. Vou tirar essa malha aqui. Bom. Eu vou ficar com a primeira equação como sendo o seguinte: x ao quadrado sobre 25 mais y ao quadrado sobre 4
igual a 1. Essa seria a equação da minha elipse se eu tivesse, né, ela com centro na origem. Então essa seria a equação. Então vou colocar aqui essa mesma equação. X ao quadrado sobre 25 mais y ao quadrado sobre 4 igual a 1. Bom, então a gente pode ver aqui a elipse, certo? Ela com o centro na origem, certo? E agora a gente vai ver a mesma elipse, né? Com A igual a 25 e B igual a 4, deslocada, como a gente tinha visto lá. Então a gente viu, eu dei o exemplo lá, no caso da elipse com o centro como sendo x ao quadrado, x menos 2 na verdade, ao quadrado sobre 25 mais o y mais 3 ao quadrado sobre 4, e isso igual a 1. Mesma expressão que a gente colocou lá, né? E agora a gente vai ver a diferença do deslocamento, só para vocês perceberem. E aí eu vou colocar aqui x menos 2 ao quadrado sobre 25 mais y mais 3 ao quadrado sobre 4 igual a 1. Ó, então veja aqui, certo? A diferença das duas elipses. Elas têm a mesma excentricidade, né? Ou tem praticamente a mesma excentricidade, né? Porque o que é que muda aqui na verdade? Vai ter a mesma excentricidade porque o C vai ser igual e o A vai ser igual. Então, por isso que ela tem o mesmo formato. O que está mudando só aqui é o deslocamento. E aí, quem seriam os nossos focos, né? Porque aqui não aparece. Mas você poderia construí-las sabendo só os focos. Eu vou tirar o objeto aqui e vou pegar só os focos dessa elipse, né? Por exemplo, se eu pegar o foco, quem seriam os focos dessa elipse? Eu sei que aqui o C, a gente já descobriu que o C vai ser raiz de 21, né? Então, no caso aqui, eu posso colocar aqui o foco F1 com ela na origem. Desculpa. O foco F1 com ela na origem, certo? Como sendo o ponto raiz de 21 e 0. Então tem aqui F1 e F2 como sendo menos raiz de 21 e 0. F2. E agora gerar a mesma elipse. Ó, o que é que vai mudar aqui? Porque eu não consigo o mesmo formato. Eu preciso de um ponto da elipse especificamente. Para isso eu preciso de um termo, ou A ou B, né? Mas eu sei que o meu B aqui, o meu A é 5, o meu B é 4, né? Então eu vou aqui pegar na origem o que eu sei da minha elipse. Se o meu B é 4, se o meu B é 2, né, e o A é 5, eu vou colocar aqui em cima exatamente do 2. Então eu vou ter o meu A1 e o meu A2. Exatamente a mesma elipse, certo? Com os focos. E aí, vamos ver o que é que acontece quando a gente mexe com os focos da elipse. Ó, os focos da elipse, eles vão determinar
é exatamente a posição dela. À medida que quando eles se tornarem coincidentes, eles vão ser uma circunferência. À medida que eles se tornarem mais distantes, mais achatada a elipse vai ficando, certo? À medida que ele vai mudando a posição dele no plano, vai mudando a posição da elipse. Então ela pode, a gente coloca assim ao longo do eixo x, do eixo y, mas na verdade a elipse é um lugar geométrico de pontos. Então ela vai poder percorrer todo o plano, né, como você quiser aqui, ó, certo? O software ele ajuda a enxergar essa possibilidade aqui, certo? Então chega mais perto do que a gente tem. Então existem duas formas, né? Mais de duas formas de você traçar uma elipse com precisão no GeoGebra, certo? Bom, vamos explorar outra construção aqui, certo? Vou colocar aqui outra janela, agora só usando a ideia da definição de elipse, sem pensar em caracteres numéricos. Vou tirar os eixos, certo? Vou tirar essa malha assim, tão cheia de quadriculados, para a gente poder mostrar uma construção interessante sobre a própria elipse, certo? Deixa eu ver aqui, só a malha principal, para não ficar dando informação, ok. Então, primeira coisa que eu preciso pegar é o foco, porque os focos determinam a elipse. Então, eu vou pegar um ponto A aqui, colocar aqui, e para efeito de nomenclatura, né, como a gente está usando F1, F2, eu vou colocar aqui, renomear esse ponto como sendo o ponto F1. Vou chamar ele de primeiro foco da elipse. Agora eu vou pegar uma circunferência com centro em F1, né, e um de seus pontos quaisquer aqui. Certo? Por que circunferência, se eu quero uma elipse? Porque a circunferência ela é um objeto geométrico muito versátil. E aí ela garante, eu quero uma elipse que fique lá bonitinha, né, do jeito que eu desenhar. Quando eu for fazer isso, eu preciso dela estaticamente, isso eu estou falando em termos de construção de geometria dinâmica, certo? Para que ela possa ficar para que não altere o tamanho da circunferência. A circunferência me preserva essa questão do comprimento. Então eu vou tirar esse ponto aqui, não exibir o objeto, deixar ele oculto, para que eu fique com a circunferência aqui limpa, certo? E ela não mude de tamanho, óbvio. Então, tirar o rótulo para não ficar muita informação. Vou pegar outro ponto aqui, né? E posso colocar em qualquer ponto ao longo. Vou colocar aqui ao longo do eixo Y, certo? Ou ao longo do eixo X, tanto faz. Vou pegar aqui. E ele vai ser chamado de B, vou renomear novamente e vou chamá-lo de F2. No que eu chamo de F2, agora eu vou pegar um ponto sobre a circunferência. Aqui, ponto qualquer sobre ela. E agora vou pegar o segmento que vai de F1 até B e de F2 até B, certo? Vou trocar aqui os lugares para a gente ficar com F2 aqui, como a gente está vendo lá quando a gente está vendo na aula, certo? Eu vou colocar aqui F1 e deixar ele aqui, que é o centro. E agora eu vou traçar aqui uma mediatriz desse segmento aqui, certo? De BF2. Eu vou colocar aqui P. Vou colocar aqui um ponto P. Então vou traçar aqui a mediatriz. O que é a mediatriz? Mediatriz é uma reta que vai dividir esse segmento, né, ao meio, né, no ponto médio, e vai ser perpendicular esse segmento aqui. Então vou pegar a mediatriz aqui e vai de P, que é desse segmento aqui, F2. E vou pegar a interseção desses pontos aqui, ou desses objetos, a mediatriz com esse segmento aqui. Agora eu vou habilitar o rastro e vou ver se eu consigo gerar aqui a minha elipse, certo?
Vou habilitar o rastro desse ponto e ver se aparece aqui uma elipse. Aparece. Lembra, ops, mas isso não é uma elipse, é por causa da posição dos focos, né? Se você coloca mais para cá, o foco F2, certo? Você começar a girar novamente o ponto P, vai ficar mais com cara de elipse. Então, quanto mais distantes eles estiverem, quanto mais próximos eles estiverem, isso vai determinar, ó, quanto mais próximo de uma circunferência ele vai ficar, né? E aí quanto mais perto da circunferência ele vai ficar. Então você pode fazer essa construção aqui para determinar uma elipse. Outro tipo de construção é usando a definição de elipse, mas aí é mais complexo, né? Eu já tenho ela aqui. Você pode usar a definição dos comprimentos, das distâncias focais, para poder construir uma animação mais interessante, mais bonita, né? E aí tem algumas operações que você vai ter que fazer, mas dá certo. Então você pede para animar esse seletor, ele vai gerando aqui, ó, pegando vários pontos P e gerando a sua elipse. Então você pode omitir ela aqui para você ver que quando você não tem a elipse aqui, os próprios pontos vão dar a ideia, né? E aí o software vai lhe dar a elipse precisa, né, aqui na ferramenta, selecionando 2 focos e um dos pontos que pertence à elipse, que pode ser qualquer ponto P aqui. Então veja que é exatamente em cima do ponto que pertence à elipse, certo? Vocês podem fazer isso para o eixo Y, para o eixo X. Aqui a gente tem a equação da elipse, certo? Aqui. Ok. Então, mas vamos prosseguir agora, né? A gente viu aqui algumas situações e vamos prosseguir para a gente conversar um pouco agora sobre os exemplos que eu comentei para ficar mais fácil da gente compreender o que a gente está falando. Né? Sempre eu acho que acredito que ajude mais. O primeiro exemplo, né, ele diz o seguinte. Aqui o exemplo 1, ele diz o seguinte: a elipse cujos focos, ele quer saber qual é a elipse cujos focos, né, são iguais a F1 igual a 3 e 0 e o F2 como sendo igual a menos 3 e 0 e que tenha a soma dos raios focais iguais a 10, né? Então ele diz que a soma dos raios focais é 10. Soma dos raios focais 10. Ok. Então primeiro a gente precisa descobrir se essa elipse ela está passando pela origem ou ela está passando fora da origem. Então a gente pode ver aqui claramente, né, que fazendo o ponto médio entre esses dois pontos aqui, né, e até pelos próprios focos, que essa elipse tá ao longo do eixo X, porque o menos 3 e o 3 estão ao longo do eixo X, né? Então, e ela está na origem porque o Y é 0, né? Então, F1 e F2 estão sobre o eixo X, já é uma garantia, né? Se eles estão sobre o eixo X, a nossa equação ela vai ser do tipo x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado, igual a 1. Né? Então, ela vai ser desse tipo aqui. O a vai estar sobre o x, né? Então, a gente tem que, se a soma dos raios focais é 10, então 2A é 10. Se 2A é 10, A é 5. Então, já sei que A é 5, certo? O A sendo 5,
né? A gente tem já também outra informação, que C é 3, porque lembram lá que os focos F1 é igual a C e 0 e F2 é menos C e 0 quando os focos estão sobre o eixo X. Então daqui o C é 3. Sabendo disso, eu sei que B ao quadrado é igual a ao quadrado menos C ao quadrado. Então B ao quadrado vai ser igual a 5 ao quadrado menos 9 ao quadrado, né? Então B ao quadrado vai ser igual a 4. E o B é igual a 2. Então daqui eu já descobri os valores de A, B e C. Eu posso tirar a minha excentricidade, que é C sobre A. Logo, a minha excentricidade vai ser igual a 3 sobre 5, né? Posso tirar agora também os valores de A1. A1 vai ser quem? Menos 5 e 0. E A2, desculpa, que é 5, né? Positivo. A2 é menos 5 e 0. B1 vai ser igual a 0 e 2. E B2 vai ser igual a 0 e menos 2. Então aqui a gente tem todos os elementos. Logo, a equação da minha elipse vai ser x ao quadrado sobre 25 mais y ao quadrado sobre 4 igual a 1. Que foi a elipse que a gente construiu agora há pouco, né? Então a gente já tem aqui todos os elementos que a gente precisa da elipse. A gente tem aqui a equação reduzida. A gente tem aqui o eixo maior. A gente tem aqui o eixo menor. A gente tem aqui os valores de A, B e C, né? E a gente tem aqui a soma dos raios focais, né? Então a gente tem todas as informações que a gente precisa. E tem a nossa excentricidade. Bom, o segundo exemplo, né? Aí eu vou mostrar para vocês um exemplo em que a gente não tem a elipse centrada na origem, né? A gente vai pegar o seguinte: escrever a equação e descrever e esboçar a elipse, né? No segundo exemplo, onde os focos sejam F1 igual a 2 e 3 e F2 igual a 2 e menos 5. E o eixo maior, aqui eu tenho o eixo maior igual a 10. Então eu tenho agora duas informações, né? Tenho os focos e tenho o eixo maior igual a 10, né? O centro da elipse ele vai ser o ponto médio dos focos. Então a gente vai ter que o centro vai ser igual a 2 mais 2 sobre 2 e 3 menos 5 sobre 2. Então o centro da elipse vai ser o ponto 2 e menos 1. Então a gente já vê que ela não é na origem já por aqui, né? Pela equação pelos focos. Bom, como 2 e menos 1 obviamente é diferente da origem, a gente precisa transladar os eixos. E aí agora chega a nossa parte. A gente já sabe que a equação ela vai ser do tipo x menos x0 ao quadrado sobre a ao quadrado, certo? E, peraí, que a gente ainda não sabe se vai ser ao longo do eixo x ou do eixo y, mas só para a gente ter uma ideia. Y menos y0 ao quadrado sobre b ao quadrado.
Então a gente precisa ter um cuidado aqui. Só para ter uma ideia se vai ser ao longo de x ou de y, mas a gente já sabe que vai ser desse modelo aqui. Então daqui eu sei que eu posso dizer que o centro, porque a gente sabe que esse x0 e y0 dessa equação aqui são as coordenadas do centro da elipse, né? Então eu já sei que aqui é 2 e aqui vai ser mais 1. Então eu sei que a parte de cima, né, o meu x barra, que é o x transladado, vai ser x menos 2. E o meu y barra, que é o meu y transladado, vai ser y mais 1. Eu sei pelo menos a parte de cima, né? Então já sei que a parte de cima vai ser isso daqui e aqui isso daqui, certo? Sei dessas duas coisas. Outra coisa que eu preciso descobrir são os valores de A, B e C, né? Eu já tenho que a distância entre a norma, eu preciso saber agora, já sei o valor dos focos, né? Mas eu sei uma informação também, que a norma de F1 a F2, o comprimento disso daqui, desse vetor, né, ele é igual a 2C. A gente viu que o comprimento de F1 a F2 é 2C, de A1 a 2 é 2A, de B1 B2 é 2B. Então, sabendo disso, né, eu sei que o vetor F1 F2, né, não vou refazer aqui, mas ele vai ser 0 e menos 8. Então, o vetor vai ser isso daqui. Logo, a norma dele, que vai ser a raiz quadrada de 8 ao quadrado, né, de menos 8 ao quadrado, que é igual a raiz 64, que é igual a C. Então, C é igual a 8. Certo? Já sei que C é 8. Sabendo que C é 8, né? 2C, na verdade, é 8. Então, 2C, 8 é 4. C é 4, né? Isso, C é igual a 4. Certo? Sabendo que C é igual a 4, né, eu vou tentar agora transladar os meus focos. Porque eu já sei que o meu foco F1 ele já deu. Mas só para mostrar para vocês, F1 e F2, né? Só para mostrar para vocês, né, que F1, se fosse na origem, né, F1 seria 0 e 4. E F2 seria 0 e menos 4. Certo? Porque ao longo do eixo Y, né? Porque ao longo do eixo Y. Porque eu sei, nesse caso, que o meu valor do eixo maior vai estar sobre o X, né? E não sobre o Y. Então, F1 aqui, sabendo que C é igual a 4, e o centro é 2 e menos 1, então F1 vai ser 0 mais 2, 0 mais 2, 2, e 4 menos 1, 3. Então, primeiro foco, segundo foco, 2 também, né, aqui, e menos 4 mais menos 1, menos 5. Então, aqui tem o nosso valor dos nossos focos. Que a gente já tinha lá do enunciado do problema, né? Agora a gente sabe também do problema que 2A é igual a 10, né? Por que a gente sabe que 2A é igual a 10? Porque o nosso problema anteriormente, o eixo de comprimento maior é 10. Então, se 2A é 10, então A só pode ser 5. Sabendo que A é 5, né, B ao quadrado é igual a ao quadrado menos C ao quadrado. Né? Então, B ao quadrado vai ser igual a... Quem é A ao quadrado? Vai ser 25, né, menos o C ao quadrado, que aqui vai ser 16. Então, o B, aqui eu já sei que é 3, né, porque vai dar 9, 9. Então, a raiz quadrada de 9, 3. Então, B, o meu B vai ser 3. Daqui eu posso já tirar também os valores de A1 e de B1. Né? A1, se fosse na origem, né, sabendo que A é 5, né, seria 0 e 5. E A2 seria 0 e menos 5.
aqui F1 barra, certo? Só para você perder. Agora eu vou saber o A1 transladado, certo? A1 barra. Vou pegar somar com a origem. 0 mais 2, 0. 5 mais 3. Desculpa aqui, o centro aqui. 0 mais 2, 2. 5 mais menos 1, 4. Então A1 é 2 e 4. A2 barra vai ser 0 mais 2, 0. E menos 5, menos 1, menos 6. 2 e menos 6. Certo? B1, se fosse na origem, eu saberia que seria 3 e 0. E B2, menos 3 e 0. Agora, eu sei que B1 barra vai ser igual a 5 e menos 1. E B2 barra vai ser igual a menos 3, menos 1, menos 1, menos 1. Então, eu tenho todos os termos aqui, né? Então, logo eu sei que a equação da minha elipse aqui vai ser x menos 2 ao quadrado sobre 9, mais y ao quadrado, ou y menos 1 ao quadrado, mais 1, sobre 25, igual. Eu sei que aqui, eu já tinha pego aqui de trás, x menos 2, então x menos 2 aqui é o quadrado, sobre 9. Quem é o nosso 9 aqui? B ao quadrado. Mais y mais 1 ao quadrado, também tinha pego aqui, né? Sobre o nosso a ao quadrado, que é 5 aqui. Então, igual a 1. Então, a gente tem aqui a nossa equação reduzida da elipse, certo? Vamos fazer um outro exemplo aqui para vocês verem, certo? Usando a ideia lá que eu tinha falado na aula de circunferência, né, no vídeo de circunferência, sobre a questão do completar quadrado, né? Isso também acontece tanto na elipse, como na hipérbole, como na parábola. Então, a gente vai precisar fazer isso sempre. Então, seja a equação, né? Então, exemplo 3, seja a equação vinte e cinco x ao quadrado mais 9y ao quadrado menos 100x mais 18y menos 116 igual a 0. Então, determine a equação reduzida da cônica. Nesse caso aqui, a gente vai ter que completar quadrado. Então, o primeiro passo é a gente juntar termos semelhantes. X com x, y com y, certo? Então, eu vou pegar aqui 25x ao quadrado. Quem é que tem x? 100x. Então, menos 100x mais 9y ao quadrado mais, aqui é 18, cadê 18? 18 mais 18y menos 116 igual a 0. Agora eu já tenho termos semelhantes. O que é que eu vou fazer, certo? Eu vou usar, né, o que a gente já viu na aula passada sobre completar quadrado. Só que aqui eu tenho números grandes, então eu vou colocar 25 em evidência, porque ele é múltiplo de 100 e 9, 100 é múltiplo de 25 e 18 é múltiplo de 9. Então eu posso colocar em evidência aqui. Então 25 que multiplica x ao quadrado menos 4x mais 9 que multiplica y ao quadrado mais 2y menos 116 igual a 0, certo? Eu coloquei aqui em evidência o 25 e o 9. Agora ficou mais fácil da gente observar qual quadrado, como a gente completa aqui, né? Então eu vou pegar aqui 25 que multiplica
O primeiro termo eu já tenho que é x, e aqui, observando 4x, né, e lembrando do quadrado da diferença, eu vou ficar com x ao quadrado menos duas vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, para dar 4x é 2. Né? Então, menos 4x mais 4 menos 4, porque colocando 4 aqui eu completo o trinômio quadrado perfeito, mas eu tenho que colocar e retirar, é colocar o zero. Mais 9, que multiplica y ao quadrado. Aqui, né, eu preciso também de um termo para completar o meu quadrado perfeito, meu trinômio. Né? Olhando para cá, o primeiro termo é y, o segundo quem é que vai ser para dar esse segundo termo? 2y vai ser 1. Então, mais 1 menos 1, certo? Menos 116 igual a zero. Então, agora eu vou ficar com 25, que multiplica x menos 2 ao quadrado, né? Aqui, ó, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo. Quadrado mais o quadrado do segundo. Menos aqui 100, né? Porque eu tenho que multiplicar pelo 25. Tá aqui fora, né? Mas aqui eu tenho que fazer um produto para poder tirar. Então, mais 9 que multiplica y menos 1, ou mais 1, né? Que aqui é soma, quadrado é soma de dois termos, mais 1, menos 9. Então, menos 116 igual a zero. Agora eu vou reduzir isso daqui de novo. Então, 25, que multiplica x menos 2 ao quadrado, mais 9, que multiplica y mais 1 ao quadrado, menos 116, menos 9, menos 100, vai dar menos 225, que é igual a zero, certo? Então, eu fico com 25, que multiplica x menos 2 ao quadrado, mais 9, que multiplica y mais 1 ao quadrado, igual a 225. Opa, então já tenho como deixar aqui com a cara da minha elipse. Basta que eu divida tudo por 225. Porque eu tenho que ter 1 aqui desse outro lado, para chegar na equação reduzida da cônica, né? Então, dividindo todo mundo por 225, eu vou ficar com o seguinte: 225, que multiplica x menos 2 ao quadrado, que divide por 225, mais o 9, que multiplica y menos y mais 1 ao quadrado, dividido por 225, igual ao próprio 225 sobre 225. Então, quando eu faço essa divisão, eu vou ficar com x menos 2 ao quadrado sobre 9, mais y mais 1 ao quadrado sobre 25, igual a 1. Que é a outra equação que a gente fez, né? Só que agora pegamos ela da forma geral para a forma reduzida. A mesma equação, certo? Só que na forma da forma geral para a forma reduzida, ok? Bom, eu vou encerrar por aqui para o vídeo não ficar muito longo, e já ficou um pouco longo demais, né? E assim, eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida que vocês tiverem acerca dessa parte de cônicas, podem ir mandando para mim. E na próxima aula, se não ficou muito claro alguma coisa, a gente esclarece, faz mais alguns exercícios se vocês quiserem, para a gente entender melhor, né? Mas eu espero que tenha ajudado vocês a compreender melhor essa parte de cônicas aí, que a gente está iniciando, né, por meio do vídeo. Mas, e para continuar na próxima aula, a gente vai continuar com parábola, ou com hipérbole e parábola, para encerrar a parte de cônica, certo? Então, por hoje é só, e eu agradeço demais a participação de vocês, né, na aula. Espero que vocês assistam, porque a gente vai precisar desse conteúdo para as próximas aulas, certo? Então é essencial que vocês assistam esses vídeos para que entendam o que eu estou fazendo na parte de hipérbole, porque as equações das cônicas, elas são muito semelhantes umas às outras,
Aí, por exemplo, a gente vai ver que na equação de hipérbole, que muda basicamente, vai ser o sinal aqui e algumas, claro, a propriedade da cônica, né, que a hipérbole é outro tipo de curva, mas é bem semelhante à parte algébrica, certo? Então é importante que vocês assistam. Qualquer dúvida, mandem para mim na sala de aula ou no e-mail. Tchau, tchau.